Prefeitura apresenta o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O documento foi pauta de debate na Comissão de Finanças e Orçamento. Falta de verbas do Executivo ameaça o funcionamento do Hospital Porto Alegre. A Associação de Servidores calcula que a capital deve mais de 9 milhões de reais à instituição. Vereadores debatem sobre o serviço de transporte particular Uber. Taxistas apresentaram críticas à iniciativa durante encontro da Comissão de Transportes e Habitação. Estes são os destaques do Jornal da Câmara, que está começando agora. Olá, o assunto que abre o Jornal da Câmara de hoje é o Plano Municipal de Mobilidade Urbana. O projeto foi apresentado nesta semana pelo Executivo aos vereadores da Comissão de Finanças e Orçamento. O documento é exigido por uma lei federal e propõe melhorias na acessibilidade e na integração entre os modais de transporte. De acordo com um dos coordenadores do projeto, todas as cidades com mais de 20 mil habitantes precisam ter um plano municipal de mobilidade urbana. Caso a medida seja descumprida, os municípios correm o risco de perder recursos federais para a contratação de novas operações. Francisco Herbe explicou os eixos estratégicos utilizados para elaborar o texto. Como a questão da acessibilidade, né, do pedestre, do modal não motorizado, depois o transporte coletivo, né, o transporte de cargas e, por último, a questão do transporte individual. E nós acreditamos também que o transporte não motorizado ele tem seu espaço na cidade. Como já nós temos um plano diretor cicloviário, reforça a necessidade de implantar esse sistema. Também nós baseia muito a questão do sistema de transporte coletivo, que são os BRTs e futuramente o metrô em Porto Alegre. Relator do Plano Municipal de Mobilidade Urbana, o vereador João Carlos Nedel, elogiou o trabalho realizado. No entanto, o parlamentar criticou algumas das prioridades previstas no documento. Nós temos 800 mil veículos motorizados, mais 50 mil motocicletas também motorizadas. Então, num plano de 850 mil veículos motorizados, dar prioridade a veículos não motorizados, que não chegam a 10 mil total em Porto Alegre. Ora, prejudicar 850 mil para priorizar 10 mil não é adequado. Antes de ir a plenário para a votação, o plano de mobilidade urbana precisa ser avaliado pelas demais comissões permanentes do Legislativo. Os vereadores devem vistoriar nos próximos dias as instalações do Centro Popular de Compras de Porto Alegre, o CPC. Comerciantes apontaram irregularidades e falta de infraestrutura no local durante encontro da Comissão de Direitos Humanos e Defesa do Consumidor. A reunião da CDCOM foi tumultuada nesta terça-feira. O encontro para tratar do funcionamento do camelódromo foi demandado pelo vereador Valdir Canal, membro da Comissão de Constituição e Justiça. O parlamentar foi procurado por alguns comerciantes populares com uma série de denúncias, entre elas a falta de alvará nos estabelecimentos. Ele olha o alvará, leva o alvará, né, e depois traz, né, como está vencido. Ele sabe que está vencido, né, e lá aí retorna com o alvará dizendo que não tem problema, né, que o alvará não foi feito por causa da Brits lá que não tem no prédio, né. É isso que está acontecendo com nós queremos o alvará para poder trabalhar. O camelódromo conta com 800 espaços comerciais. A gestão do espaço é dividida entre a Prefeitura e a Verdicom, empresa vencedora da licitação para construir o prédio. A Secretaria Municipal de Indústria e Comércio é a responsável pela liberação de alvarás de funcionamento. Conforme o diretor de fiscalização da SMIC, a falta do plano de prevenção contra incêndios emitido pelos bombeiros prejudica o funcionamento do local em condições legais. Desde 2013, nós sabemos que o Centro Popular de Compras vem atendendo às normas básicas de prevenção e proteção contra incêndio. No entanto, a gente sabe também, por outro lado, que o Corpo de Bombeiros tem um efetivo muito pequeno para fazer frente à grande demanda de liberação dos alvarás. O que o município tem feito enquanto isso é uma gestão junto ao gabinete do vice-prefeito, ao gabinete do prefeito e o secretário, indo até o Corpo de Bombeiros com a finalidade de agilizar a obtenção desse documento. Segundo o responsável pelo setor de prevenção de incêndios da capital, o projeto de PPCI do camelódromo venceu em janeiro de 2013.
O processo de renovação do plano está em fase de análise pelo Corpo de Bombeiros desde 2012. O camelódromo ele pode estar operando, né? Se tiver todos os sistemas de prevenção instalados, eles podem ficar operando até emitir esse nosso alvará, né? Porque o camelódromo já teve o alvará dos bombeiros por 3 ocasiões. Então, mas a SMIC ela solicita o alvará dos bombeiros para poder ter a liberação do alvará de funcionamento das lojas pertencente a esse grupo. Sistemas de prevenção têm que estar em pleno funcionamento, né? Se o sistema não estiver em funcionamento, automaticamente nós temos que fazer a interdição do local. Os representantes de camelôs que vieram até a reunião da SEDECOM aqui na Câmara também relataram problemas na gestão do camelódromo. Conforme os comerciantes, a empresa responsável pela edificação tem sido autoritária na tomada de decisões e abusiva em relação aos preços dos aluguéis. Uma nova reunião para tratar exclusivamente desse assunto vai ser proposta pela comissão no mês de outubro. E a gestão que deveria ser feita por um conselho gestor é, na verdade, feita pela empresa privada. Pelo que nós estamos contatando em relação aos documentos que não são apresentados, a questão, né, da comercialização de outros espaços que deveriam ir para subsidiar e garantir aluguéis mais baixos para esses trabalhadores, né? Então, nós estamos combatendo essa lógica, né? Essa lógica de retirada das pessoas do centro da cidade, ao mesmo tempo da venda de falsas alternativas. A Comissão de Saúde da Câmara tratou nesta semana sobre a situação do Hospital Porto Alegre. Sem contar com o repasse de verbas do Executivo Municipal, a instituição está com o atendimento prejudicado. Esta servidora pública afirma que a falta de repasses da Prefeitura para o Hospital Porto Alegre inviabilizou o tratamento do pai. Segundo ela, sem o atendimento adequado, o familiar foi vencido pelo câncer. Meu pai veio a falecer em dia 7 de julho do ano passado, 2015, por falta de ter feito as quimioterapias e a radioterapia e as medicações que a FM repassava. Meu pai acabou falecendo por falta dos recursos e a gente teve que ir para uma fila de espera do SUS. O presidente da Associação dos Funcionários Municipais calcula em cerca de 9 milhões de reais o valor devido pela Prefeitura. A associação é responsável pela gestão do hospital. De acordo com João Paulo Machado, são 5,3 milhões de reais devidos pelo DEMAI e outros 3,4 milhões relativos ao fim do contrato com o Executivo. Sem dinheiro, o dirigente teme pelo futuro da unidade de saúde. Lamentavelmente, a situação real, para ser dita com toda frieza, eu sou contador, nós estamos insolúveis nesse presente momento. Se a Prefeitura nos paga o que deve, os 9 milhões de reais, somado a parte do DEMAI e a parte agora de abril até agora, 1º de abril até agora, nós realmente sairemos da crise. A gente paga contas, a gente restabelece todo o funcionamento absoluto que hoje está havendo, mas com limitações. O representante da Secretaria Municipal da Saúde diz que os valores estão em análise pela Prefeitura. O papel da Secretaria é analisar essas contas aí apresentadas pelo hospital e avaliar o que de fato foi prestado pelo hospital e encaminhar para pagamento. Porque, como foi dito aqui na reunião, o recurso da Secretaria da Saúde, que é recurso SUS, ele não pode ser utilizado para essa finalidade, porque é um convênio para servidores. O tema do encontro foi sugerido pelo vereador Dr. Tiago Duarte. Conforme o parlamentar, estão em jogo o plano de saúde dos servidores do município e o funcionamento do Hospital Porto Alegre. Nós estamos aqui sinalizando na comissão efetivamente nesse sentido. O Hospital Porto Alegre é credor de valores, é devido a ele valores que já foram prestados para assistência médica de municipários e esses valores devem ser pagos, porque senão nós vamos agravar uma crise que já existe no Hospital Porto Alegre, que infelizmente, em não sanado isso, caminha até para um próprio fechamento. Depois de causarem polêmica em São Paulo e no Rio de Janeiro, os motoristas particulares da empresa Uber foram tema de debate nesta semana na Comissão de Transportes do Legislativo Municipal. O serviço é prestado preferencialmente em carros top de linha e o cliente pode contratar por meio de um aplicativo no celular. Na opinião dos taxistas, trata-se de uma concorrência desleal. Presidente da CUTAB, o vereador engenheiro Comaceto, explicou o funcionamento do aplicativo. Presente em mais de 300 cidades, o Uber oferece um serviço similar ao do táxi. Com um dispositivo no telefone celular, as pessoas podem solicitar corridas a motoristas particulares cadastrados no sistema.
Para o presidente da Associação dos Permissionários Autônomos de Táxi de Porto Alegre, o serviço é ilegal. Somos totalmente contra esse novo sistema porque vem em prejuízo uma categoria muito conhecida que é o táxi, a categoria mais velha do mundo de transporte individual de passageiros. E a Uber é um serviço clandestino que está tentando se infiltrar em Porto Alegre. Como ela não é aceita em lugar nenhum do mundo, Porto Alegre também não pode aceitar. E nós estamos cobrando do Poder Legislativo e Executivo uma posição firme contrária ao sistema Uber. Diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação, Vanderlei Capelari, falou da lei que trata sobre o serviço de transporte da capital. Conforme Capelari, a legislação é rigorosa e a EPTC não deve admitir a utilização do Uber sem que haja uma lei e uma regulamentação para o serviço. No Brasil, o Uber está presente nas cidades do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte e Brasília. Qualquer implementação de um serviço de transporte que tenha a previsão de pagamento pelo serviço tem que ter a autorização do município. Nós vamos tratar esse assunto como tratamos todos os serviços concedidos para o município. Então, não vamos admitir que pessoas que não tenham nenhuma regulagem, né, do município, através do controle dessa prestação de serviço, da fiscalização da prestação de serviço, se estabeleça na cidade. Nós temos aqui na CUTAB e o debate que está acontecendo, uma disposição muito clara de poder analisar os conflitos surgidos e um tema de proteção ao trabalho regulamentar. Ao mesmo tempo, não podemos deixar de analisar o que isso desperta na população. Bom, e ficou muito claro aqui, e os taxistas se colocam também no entendimento que eles precisam buscar uma qualificação dos seus serviços, uma apresentação, melhoria dos carros, melhoria para poder enfrentar a venda de qualidade que a Uber coloca nos seus aplicativos. A Câmara Municipal prestou homenagem nesta semana ao Dia do Administrador e aos 50 anos da regulamentação da profissão aqui no Brasil. A cerimônia aconteceu no plenário Otávio Rocha durante sessão solene. A sessão foi presidida pelo vereador Reginaldo Pujol, do Democratas, e proposta pelo vereador Cássio Trogildo, do PTB. O parlamentar lembrou na tribuna que a profissão foi criada em 9 de setembro de 1965. A categoria foi representada na cerimônia pelo presidente do Conselho Regional de Administração do Rio Grande do Sul, Walter Luiz Lemos, disse que os maiores administradores do país atuam na iniciativa privada e reclamou da desvalorização dada aos profissionais do setor público. Fica em cartaz na Câmara Municipal até o dia 25 de setembro a exposição Explosão de Cores, do artista plástico Celso Ambrosini. Confira os detalhes. A mostra apresenta 19 imagens que retratam a vida humana e momentos de lembrança e saudade. O artista utilizou técnicas como altorrelevo, acrílico sobre tela e colagem de papel. Ao longo da carreira, Celso Ambrosini pintou 200 quadros e expôs em cidades como Nova York e Los Angeles, nos Estados Unidos. A exposição Explosão de Cores fica em cartaz até o dia 25 de setembro no Espaço T Cultural Teresa Franco, no segundo andar do Palácio Aloísio Filho. O endereço é a Avenida Loureiro da Silva, 255. A entrada é franca e o horário de funcionamento é de segunda a quinta-feira, das 8h30 da manhã às 6 da tarde. Nas sextas, o expediente encerra às 4h30 da tarde. O Jornal da Câmara de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. A gente se encontra na próxima edição. Até lá!